Fala pessoal do YouTube, aqui quem fala com vocês é o Phantom. E bom, no vídeo de hoje eu gostaria de estar analisando o que eu penso a respeito do personagem Morgan da série Walking Dead. Bom, para mim o Morgan é um dos melhores personagens. Eu nem sempre achei isso dele. Eu gostava bastante dele no início. A primeira aparição dele foi no primeiro episódio da primeira temporada, na qual ele ajuda o Rick a entender o que está acontecendo no mundo. Ele e seu filho estão ali como dois sobreviventes e ele perdeu a sua esposa. Ao final do episódio, ele tenta matar a sua esposa já morta, né? Ela estava como um zumbi, um walker, como vocês preferirem. Ela estava andando, ele estava com um rifle de precisão e não conseguiu terminar, não conseguiu fazer. E mais pra frente, na terceira temporada, o Rick, a Michonne e o Cole vão para a cidadezinha para procurar armas, porque eles estão com o governador, né, como seu maior problema. E aí eles encontram o Morgan louco. Ele estava louco, quase que mata eles. Se não fosse o Cole que deu um tiro no peito dele, só que ele estava usando colete. Bom, então durante o episódio ele vai revelando as coisas que aconteceram, na qual ele perdeu o seu filho, Dwayne, e ele se culpa muito por isso, porque isso ocorreu, ele afirma que isso ocorreu porque ele não teve coragem de finalizar a esposa dele, ex-esposa no caso, né, porque faleceu. Mas é bem interessante a trama dele. Mais para frente, a gente vê, quando chega na quinta temporada, ele começa a voltar a aparecer. Ele está indo atrás do grupo do Rick, querendo se encontrar com o Rick, e ele teve sua mente restabelecida. Ele é salvo por um homem que sabe Aikido, uma arte marcial, e nisso ele aprende a lutar, e esse homem morre salvando a vida dele. E ele coloca a mente dele de volta no lugar, ele aprende, ele fica com a ideia de que toda vida é preciosa, seja boa, seja ruim. Se for uma vida preciosa, tem que ser poupada sim. Tanto que ele lutou com alguns dos wolves, os lobos, e ele não matou eles. Ele nocauteou, mas não matou. E até quando ele estava em Alexandria, que houve aquele ataque, foi na sexta temporada, na primeira metade, né, que os wolves atacaram, e ele pegou e nocauteou todos eles. Não que ele não tenha coragem para matar uma pessoa, mas essa é a minha forma de enxergar, claro. Não que ele não tenha coragem, mas ele não quer. Ele sente que ele não precisa disso na vida dele. Ele prefere seguir o caminho mais difícil. Bom, na sexta temporada eu peguei, vamos dizer, raiva do personagem em determinados momentos. Eu fiquei pensativo, pensando se... Cara, tipo, qual o problema dele? Ele devia ter matado aquele Wolf e tal, que ele chegou a aprender, né, lá em Alexandria. Só que mais tarde esse Wolf salvou a vida da enfermeira, esqueci o nome dela, Denise, enfermeira Denise, e ela, pouco tempo depois, salvou a vida do Cole, que tomou um tiro no rosto, né, que deixou ele cego. E no penúltimo episódio, no episódio 15 da sexta temporada, ele fala para o Rick que o Rick deve voltar para casa e que eles precisam do Rick lá, que ele pode ir atrás da Carol.
E aí ele fica, mostra que ele quer trazê-la de volta, ele mostra querer resgatar ela. Ele fala para o Rick que as pessoas voltam, as pessoas podem voltar assim como ele voltou. Isso aí teve um duplo sentido, não só a pessoa fisicamente voltar, mas mentalmente, porque ele ficou desestabilizado, como a gente viu na terceira temporada, e mais tarde ele voltou, vamos dizer, uma outra pessoa. E o Rick viu que ele estava certo. O Rick estava tomando atitudes inconsequentes, estava matando, vamos dizer, a torta direito. Ele quase que matou. A gente não sabe se o tiro acertaria ou não, mas vamos supor que o tiro acertaria as costas daquele cara que estava usando uma armadura, as costas ou a cabeça. Se aquele cara morresse, mais tarde ele não salvaria a vida da Carol, que a Carol foi baleada por um salvador, né? Foi baleada por um e foi esfaqueada por outro. E se ela vai sobreviver ou não, acho que todo mundo concorda que ela com certeza deve sobreviver, sim. Mas de qualquer forma, se aquele homem lá, que provavelmente trabalha para o Ezequiel, não estivesse vivo, obviamente ele não teria salvo a Carol. E é disso que o Morgan fala com o Rick, que acho que o mundo dá voltas. Uma vida que você poupa, ou que você venha a poupar hoje, pode ser que venha salvar a sua vida ou a vida de quem você ama amanhã. E isso é verdade. O mundo dá voltas. Às vezes você tem que fazer forte, às vezes você tem que ser forte, como ele foi até nesse episódio. Ele pegou uma pistola, né, que o Rick deu para ele e matou o salvador que iria matar a Carol. Às vezes você tem que ser forte, sim, para fazer aquilo que mesmo você é contra, mas pelas pessoas que você ama, você vai estar fazendo. Mas você também às vezes tem que ser mais forte ainda para fazer uma coisa que é o certo e não agir de forma inconsequente, simplesmente tirando vidas à torta e à direito. Sem contar que o mundo já está com pouca gente, né? Se você matar mais ainda, fica complicado. Mas aí ele mostra isso pro Rick, o Rick fica bem pensativo. Bom, o personagem, eu gostei dele no início, na terceira temporada eu continuei gostando dele, porque é uma coisa totalmente compreensível. O homem perdeu a esposa, perdeu o filho e se culpa pela perca do filho, então naturalmente, e estava sozinho, não tinha ninguém para apoiar ele naquele momento, então naturalmente ele ficou louco. Mas só que ele voltou, restabeleceu a mente, colocou a cabeça no lugar e se mostra ser uma pessoa mais sábia, uma pessoa coerente, que procura resolver as coisas de outras formas, procura dar opções para quem só deseja matar. E isso é muito interessante. Muita gente não gostou dele nesse início da sexta temporada, mas eu particularmente, depois de tudo, eu vi que ele estava certo. Aquilo ali foi uma construção do personagem, a construção de situações. E no final das contas ele estava certo. Não que ali o Rick fosse totalmente errado, nada do gênero, mas sim, o Rick estava agindo, o Rick foi cada vez mais agindo de forma inconsequente. Matando, só pensando nisso, ficando, sabe, com sangue nos olhos. A gente tem que aprender, sim, sempre ser uma balança, né? Nem para mais, nem para menos, nem tanto sim, nem tanto não. Tem que balancear. E eles estavam meio que opostos um do outro. Só que a partir do momento que ele coloca o Rick na direção, ele começa a apontar o Rick para a direção certa e salvou a vida da Carol matando uma pessoa que mataria ela, deu para enxergar que o personagem não é covarde, claro. Não que eu tivesse achado isso antes dele, mas tem gente que acha ou achava isso, que o personagem era covarde, que não queria matar, só queria ficar com bastão batendo nos outros. Mas não, ele não é covarde. Ele só procura fazer as coisas de outra maneira, uma maneira mais correta, mais coerente, mais humana até. Porque de todo mundo ali, se a gente for parar para pensar, ele é um dos mais humanos, se não mais humano.
ele procura sempre resolver as coisas de outras maneiras, sempre com diálogo, enquanto personagens que a gente gosta muito atirariam primeiro e falariam depois. Bom, essa é a minha opinião. É um grande resumo, é claro, de todo o arco, né, de toda essa história do Walking Dead que tem um Morgan como foco. Bom, comentem aí nos comentários o que vocês acham, se vocês concordam com algo ou discordam, claro, sempre com educação. Sempre com educação. E me digam o que vocês acham do personagem. Será que ele vai crescer mais na série? Será que ele vai vir a morrer na 7ª temporada? Bom, digam o que vocês acham aí. Valeu, muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Falou e até mais. Mas que cara chato, toda hora tenho que aparecer aqui. Vocês já sabem, se gostou